mais um estudo da Casa da Acolhida, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Bem, hoje nós vamos tentar estudar a lição de número 29. E para iniciarmos, vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos intua para mais esse momento. O título é Sirvamos. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem colheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerce no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos de trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecias, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que enriquece os sentimentos. Se fosse chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem perder-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem desejar seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Muito bonito, né? Essa lição de Emmanuel. E ele já começa, desde o título, nos convidar a servir, né? Então, ele tem como título Sirvamos, e é um convite a servir. E lança esse versículo 7 de Efésios 6, de Paulo, que fala o seguinte: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, para que a gente sirva de boa vontade, como se estivéssemos servindo ao Senhor, e não como se estivesse servindo aos homens. E é importante a gente pontuar que Paulo, quando escreveu a carta a Efésios, ele estava preso, segundo os historiadores, em Roma. E ele demonstrou em toda essa carta uma grande preocupação para com os gentios, que estavam sofrendo várias retaliações, tanto da perseguição dos judeus quanto de Roma. Então, a preocupação, pelo que está sendo apresentado aqui e também destacado em outros versículos de Efésios, como no versículo 14 do capítulo 4 de Efésios,
Paulo se preocupa com as atrocidades que podem vir a acontecer, né, com a possibilidade dessa corrupção dos homens. E segue, né? Emmanuel vem trazendo para a gente já no primeiro parágrafo uma situação para aqueles que promulgam a lei, né? Para aqueles que criam as normas. Veja bem, se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, indevidas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Ou seja, se a pessoa tem a condição de criar leis, estabelecer normas e não as aplica em benefícios de todos, está cavando para si mesmo o seu próprio abismo. Por essas criações indevidas, por essas criações que favorecem uns em detrimento de outros. E segue ainda Emmanuel. Ele, nesse segundo parágrafo, ele fala o seguinte: se administra, ou seja, aquelas pessoas que têm condições, que estão nessa condição de gerenciar, de estar à frente, de administrar, seja o que for, seja um grupo, seja uma casa, uma fraternidade, uma igreja, aquela pessoa que está à frente ali, mas não observa os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. O que Emmanuel está querendo dizer para nós, né, uma leitura minha, se a pessoa ela é possuidor desse sacerdócio de gerenciamento, seja o que for, e não observa os interesses do Senhor, né, estará sucumbindo aos caprichos da vaidade, né? Então ele será soterrado nesses caprichos escuros, né, que eu penso que seja a vaidade, né? De repente se coloca numa situação de status e a vaidade vai corrompendo e prejudicando esse trabalho que poderia ser um grande ministério para o público, para o povo, para as pessoas, né? Então é muito importante a gente primar pela boa nova do Cristo, fazendo como se estivéssemos fazendo ao Senhor e não aos homens. E segue nesse outro parágrafo ainda: se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecias, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. Bom, se a pessoa está em uma situação de poder determinar, né, de poder fazer um julgamento e não se inspira no Senhor, no mais alto, tomando da imparcialidade e da justeza do Senhor, ele pode recorrer em vários erros. Se ela não busca no Senhor as inspirações, vives na probabilidade de cair sem aproveitar os dons que a justiça concede a essa pessoa, né? Só de estar nessa posição privilegiada e dispensar a inspiração do alto para basilar as suas ações, pode estar correndo um grande risco de cair, né? E sem tirar o proveito desse dom maravilhoso que recebeu, né? E continua Emmanuel ainda a nos advertir:
Se trabalhas na cor ou no mármore, ou seja, se trabalha com pintura ou com uma escultura, né, numa rocha ou numa tela, um trabalho numa tela, no verbo, na palavra, né, hablando, ou na melodia, sem traduzires tuas obras à correção, o amor, sem a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece as imagens delituosas para o consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos, né? Ou seja, o trabalho é uma grande oportunidade que nós temos, né? Seja ele, mais uma vez, né? Seja ele o que for, se somos faxineiros, se somos um gari, se somos médico, quem exerce uma cadeira, um doutor, seja qual for, o trabalho é sempre uma oportunidade para que a gente leve a boa nova do Cristo, né? E, e, e é muito importante a gente buscar esses preceitos cristãos e colocarmos em prática em absolutamente todos os lugares. E o trabalho é um deles, né? Porque se a gente descuidar dessas responsabilidades, é a mesma coisa que facilitar o desequilíbrio da mente popular. Se nos chega uma pessoa em busca de um acalento e a gente não comporta, né, com uma inspiração do Senhor, buscando um amparo para poder dialogar com essa pessoa, levar uma palavra para ela, né, ou ouvir, de repente não falar nada, de repente se eu não tenho nada para falar, pelo menos ouvir, mas sem criar situações, imagens que possa deturpar essa mente, né? Que possa levar um desequilíbrio ou promover uma ação delituosa, né? Promover uma ação que possa vir a propagar uma certa dificuldade, um certo dissabor, promovendo raiva, ódio, insuflando diferenças, indiferenças, né? Insuflando ódio nas pessoas. Então, o trabalho é uma belíssima oportunidade. E caso a gente não consiga inspirar no Senhor, poderemos estar recorrendo a um grande risco de cairmos também nessa situação, né? E continua: se fosse chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a qualidade divina no talento que repousa em tuas mãos. É uma oportunidade de ser útil. E a todo momento o mundo nos apresenta uma oportunidade de sermos úteis, né? Isso surge constantemente. Mas para obedecermos a esse chamado, se faz necessário o espírito de compreensão dos desígnios do Senhor, né? Que permite o desabrochar das habilidades existentes em nós. Então, quando a gente busca essa inspiração do alto, a gente tem essa probabilidade de cada vez mais ir aprimorando, ir afinando as nossas condições para podermos auxiliar. Assim, dessa forma, não seremos tomados pela indisciplina ou pelo desânimo, ou ambos, né? Se a gente busca o amparo divino, se a gente coloca a nossa intenção em caminhar de uma forma reta, buscando uma certa justeza e não amolecendo já nos primeiros passos, a gente pode continuar seguindo e acreditando que o desânimo vai passar longe, que aquele sentimento de inconveniência, de que eu não vou dar conta, vai passar longe. Estaremos agregando
em nossa caminhada o amparo do alto, né? E agora Emmanuel traz toda a simplicidade que é dele, né? Toda essa simpatia, toda essa boa vontade para com todos nós, porque ele fala assim: amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime, né? Então aqui ele traz um acalento para a gente, é, e um conforto, né? Uma proximidade desse carinho, né? Desse afeto gostoso que ele tem por nós, nos chamando de amigo e dizendo que a passagem pela terra, nesse momento nós estamos nesse mundo de provas e expiações, caminhando, né, para o mundo de regeneração, é sublime, mesmo com todas as dificuldades, com todas as pedras que poderemos encontrar em nossos caminhos, é sublime essa passagem pela terra. É muito bonito essa proximidade, esse carinho que Emmanuel tem para com a gente. E fala ainda, o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Aí eu lembrei de uma frase, não sei de quem é, mas que diz assim: o caminho se faz caminhando, né? Então, o trabalho é uma possibilidade de aperfeiçoamento. Então, vamos nos agarrar ao nosso trabalho, seja, mais uma vez, seja ele qual for. Vamos nos apegar e nos inspirar ao Senhor para que a gente consiga aperfeiçoar a cada dia mais. E continua ainda, Emmanuel: sirvamos sem prender-nos, né? Então vamos servir sem ficar preso. Vamos permitir que a espontaneidade, né, que a criatividade possa fazer parte dessa nossa condição de servir, né? Que eu possa não ser um espectador, mas um especto-ator dessa possibilidade de servir e servir como se eu estivesse servindo ao Senhor. E termina com esse último parágrafo em que ele fala assim: em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Bem, é essa mensagem que Emmanuel trouxe para a gente do capítulo 29, e é isso que a observação que eu queria trazer neste momento. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e fique com Jesus. Muito obrigado.